E fazendo aí uma ligação, ô Flávio, nesse sentido com, você falou, aprendizagem, a questão do reaprender a aprender, criatividade, argumentação, tomar de decisão, enfim. Quais são, assim, o regulação emocional, os aspectos das neurociências, que é uma área complexa, porém, esse complexo que a torna encantadora, eu costumo dizer, Flávio, dentro das lideranças das corporações, como isso pode contribuir? Né? Você já deu um exemplo aí, mas se você puder citar mais 2 ou 3 nesse sentido, do que você trabalha, ou se há algum procedimento que você utiliza já dentro aí do seu treinamento, da sua... Você falou não gosta de treinamento, né? Você gosta de capacitação, né? Esse processo de capacitação dos colaboradores que trabalham com você, enfim, se puder citar um exemplo, eu acho que ficaria agradável para quem está assistindo. Não, claro. Eu sempre gosto, Matheus, de primeiro desmistificar algumas questões, né? Então, primeiro a gente aprendeu na cultura de que a gente tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, Perfeito. isso é um grande equívoco. A gente não tem que tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. A gente tem que tratar os outros como os outros gostariam de ser tratados. E existe uma diferença muito... Claro, tirando o respeito e educação, que isso é universal, Perfeito. mas a gente aprendeu nisso. E a gente tem alguns mantras que são instalados na nossa cabeça. Vou dar um exemplo de um mantra que é instalado no mundo da gestão, no mundo das reuniões improdutivas que a gente tem, do gestor que fala que ele está num ambiente de diversidade, mas ele não pratica, o all the talk completamente diferente. Então, vou dar um exemplo que é mais uma questão de fachada mesmo, né? Utiliza essa questão da diversidade, né? Mas a gente sabe, né? Se a gente analisar do ponto de vista da autenticidade, o nosso cérebro tem um volume, de forma, você sabe disso, mas para as pessoas que estão assistindo, a gente tem 3 estágios, né? O consciente, que é grande parte da totalidade do nosso pensamento, subconsciente e o consciente, que é um percentual mínimo que chega, mínimo. Então, de estímulos, o cérebro é um sistema informacional fascinante. Recebe informações do meio, processa elas e reage a elas, do meio e internamente do nosso corpo. Esses 2 elementos são fundamentais, que a gente vai falar deles mais para frente. Mas vou dar um exemplo de gestão, que você bem colocou. O primeiro é que a comunicação, tem um artigo, eu acho que eu dividi ele contigo, falando de comunicação, de neuromanagement, falando de comunicação e o sistema emocional. Nós vamos deixar o link aqui embaixo. Legal, recomendo. Então, que é uma das áreas que hoje eu mais me debruço. Então, neuromanagement, para quem não sabe, é neurogestão, é neurociência aplicada à gestão organizacional. É um campo novo que a gente pega substratos neurais de comportamentos que podem melhorar a performance no ambiente organizacional. De forma simples, Perfeito. é isso. O que a gente percebe? Vou dar um exemplo de um mito e de uma verdade. O mito o gestor fala, você não é pago para me trazer problema, me traz a solução. Isso é um mito. O que é a verdade, Matheus? Um dos treinamentos que a gente faz com liderança, eu sou responsável pelo treinamento da liderança também aqui. Então, uma das coisas que a gente faz, você já deve ter conhecido uma metodologia, você conhece uma metodologia chamada PBL, Problem Based Learning. O Problem Based Learning ele começou em Stanford, é baseado na medicina. Quem usava isso é uma metodologia de médicos. Ou seja, existe uma metodologia para você trabalhar sobre a perspectiva de cuidar, de melhorar processos para resolver problemas complexos. Qual que é o mito? O mito é o gerente fala para a equipe, me traz solução, você não é pago, eu quero solução rápida. Cara, se o problema, a complexidade, o tamanho do problema é exatamente proporcional ao tempo que você tem que investir a ele para analisar ele. Porque vai ser uma análise de falso positivo. Significa o seguinte, se eu tenho um grande problema, e a gente hoje sabe que a gente está vivenciando grandes problemas, as pessoas não sabem nem o que é Canvas, Matheus. Canvas BMG, do Business Model Generation. E eu falo, cara, se você é gestor, trabalha numa empresa, essa linguagem do Canvas BMG, que são 9 blocos, você tem que estudar isso, você tem que incorporar o que é isso, qual que é a proposta de valor da empresa, quais são os canais de venda, como que você vai traz uma segmentar clareza na estrutura de pensamento do gestor. Cara, você vai ter uma visão sistêmica e visual. Então, a primeira falácia me traz logo uma solução. Traz logo solução, problema complexo, você vai ter um problema da tua equipe funcional e provavelmente não vai atender o cliente como deveria, nem vai vender como deveria. Porque você está trazendo uma solução falha. Você está pedindo para a tua equipe solucionar. Então, não é. Você tem que dar tempo para solucionar o problema. O segundo grande problema que eu vejo que a neurociência vai ajudar demais, porque não é uma cultura do brasileiro, é estudar comunicação. E quando eu falo comunicação, na sua totalidade, cara. O que a gente vê? Egos, eu vou passar um link depois para quem está ouvindo,
O TED que eu mais uso em aula e as pessoas que mais a pessoa que eu mais gosto em liderança, ela chama-se Roselinde Torres. Ela tem um TED de liderança que para mim é o número um. Número um. Que Sim. legal. É o número um em liderança. Todos os líderes têm que... Nas minhas aulas eu passo, nas santas eu passo. A gente acaba o TED, depois a gente faz um trabalho sobre o TED dela, e ela fala 3 coisas que eu gosto muito, que ela fala sobre liderança. Para onde você está olhando para antecipar a próxima mudança? O nosso cérebro, a gente tem que forçar a projeção futura. Né? Você sabe muito Ele bem trabalha disso. em predições, né? Ele trabalha em predições, e a gente tem que forçar o pensamento baseado em gains. Eu fui para a Singularity 2019, antes da pandemia, fiz uma imersão lá, e teve uma atividade, cara, de guerra relacionada a futuro, que foi uma das mais geniais que a gente fez lá em pessoas, assim. Então, a gente falou de coisas que vão vir. A gente já sabe dentro da pesquisa preditiva e de futuro que vai vir. Né? Aliás, fica um beijo aí para Marta Gabriel, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ela, inclusive, tem uma matéria dela nessa revista da MIT que é genial, falando sobre liderando no futuro. Eu acho que todo mundo tem que ler essa matéria e vai bem ao encontro do tema aqui. Tem um PDF, alguma coisinha, ô Flávio, disso aí, você sabe? Putz, eu tô aqui com a revista física, mas eu vou ver e te mando. Ou depois você pega o link dela, que eu vou deixar na descrição aqui para a pessoa clicar e aí ver se tem. Ou algo assim. Ela é uma grande amiga e eu recomendo quem gosta de estudar futuro, predição, tem que conhecer a Marta Gabriel. O segundo é qual o tamanho de diversidade da sua rede de network. Eu não estou falando só da tua equipe, mas da rede de network. Com quem você passa tempo, né? Com quem você está se conectando. Quanto mais diversa for, melhor vai ser. E o segundo o terceiro ponto que ela fala do TED, que eu acho genial, você tem coragem de abandonar os seus hábitos e padrões do passado para conviver no futuro que está chegando, porque é muito difícil a gente abandonar hábito. Você sabe também muito bem disso. O cérebro, o que é um comportamento? O comportamento é um conjunto de hábitos. E aí, a gente vai falar talvez disso da parte alimentar, porque quando fala de emocional, que é outro elemento que, para mim, é o primordial numa liderança. Flávio, o que é o primordial na liderança? Gestão da emocionalidade. Por quê? Porque ela potencializa ou elimina qualquer competência. Só que gestão emocional, a gente está falando muito mais, né? A gente está falando de Damásio, cara, a gente está falando de neurobiologia das emoções, a gente está falando de sistema digestivo, a gente está falando de alimentação, enfim, é muito mais complexo do que não, eu li. É engraçado, Matheus, porque às vezes eu falo com a liderança, em algum programa eu falo de gestão emocional ou da emocionalidade, as pessoas falam assim, não, eu já li inteligência emocional do Goleman, eu sei tudo. Eu falei, cara, com todo respeito ao Goleman, né, mas você não sabe nada, bicho. E também de forma muito humilde, mas é muito mais complexo. Eu tô falando de química e eletricidade, que dependendo do que você comeu hoje cedo, ou fez jejum intermitente, dependendo do que eu faço, acho que você também faz, Sim. dependendo do que você fez, vai ser determinante no teu humor, porque ele perfeito. oscila. E como você vai avaliar, por exemplo, uma durante um decisão dia, importante, né? ou como você vai avaliar a performance. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a subjetividade. Sempre ter um pouco de subjetividade, mas eu tenho que diminuir a subjetividade do meu líder quando ele estiver avaliando o liderado dele. Então, na empresa que eu trabalho, a gente criou em conjunto, há 6 anos atrás, eu estou há 6 anos na Medtronic, um dos papéis que eu vim para cá era de mudar completamente como fazer treinamento, justamente por isso. Os programas eram ineficientes de treinamento porque a metodologia é errada. É a mesma coisa que eu falo, Matheus, numa sala de aula. O que a gente vê hoje na educação? A gente vê um professor de 1990, um aluno de 2020 e uma sala de aula de 1700. Essa conta não fecha. A sala de aula tem carteira, cara, individual. O ambiente da sala de aula está errado. Não é o melhor ambiente para aprendizado, sabendo que o nosso cérebro é social, a gente aprende melhor junto do que separado. A metodologia ativa de aprendizado é falha. Por quê? Porque o professor não foi preparado para isso. Então, a gente tem uma metodologia na educação que é copiada das empresas. O que a empresa faz? Ela copia a educação. Então, o sistema educacional. Então, isso é falho. Pouquíssimas universidades, empresas, e são muito caras, né? Aí não é acessível. Mas a gente tem que analisar de qual que é o meu papel. Em conjunto com os líderes, a gente desenvolveu as competências específicas, e tem que ser poucas,
Não pode ser muita, porque se for muita, eu vou me perder. Não adianta eu querer analisar 10 coisas, eu tenho que analisar 3 coisas boas, que é a premissa do PBL, né? O Problem Based Learning, você começa com todos os problemas e você vai chegar nos 3 principais problemas, afunilando, né? e vai afunilando. Então, uma vez que eu entendi, primeiro, Matheus e todo mundo, se eu perguntar para 10 pessoas, e eu faço esse exercício, eu pergunto assim, todo mundo acha que sabe o que é competência, todo mundo acha. Aí eu falo assim, cara, se você não entender o que significa competência, a gente já tem um problema. Então vamos primeiro deixar todo mundo aqui com os pingos nos is para entender o que significa competência. A diretriz de competência, ela diz, competência é o conhecimento que eu tenho sobre algo, a habilidade de fazer esse conhecimento acontecer, o querer, né, o atitudinal, são questões atitudinais, eu tenho que ir. E o quarto elemento que ninguém sabe, que é a emocionalidade. Então, o novo chá se transformou no chá E. Conhecimento, habilidade, atitude e o E de emocionalidade. Pela razão que eu falei. Ela potencializa ou elimina qualquer competência. Não é só de esporte, não é só motora, né? É também cognitiva. É numa pergunta, é numa fala, é quando estiver entregando, apresentando o produto ou um serviço de forma técnica, seja qual for. O que a gente percebe? Então, o primeiro elemento eu deixo muito claro o que é competência, a gente escolhe 3, 4, no caso da gestão, da minha liderança aqui, eles têm 4 competências chaves para o negócio, para um vendedor nosso que é muito técnico, ele entra no centro cirúrgico. Então, tem 4 competências técnicas. Dentro dessas competências técnicas, tem o descritivo da competência, para ficar muito claro. Então, está lá o nome da competência. Vou dar um exemplo. Planejamento e análise do negócio. Aí está dizendo o que é, para o meu liderado, para o meu líder entender o que é planejamento e análise do negócio. Aí está lá um descritivo, também não pode ser um descritivo de uma folha, um descritivo Bíblia, de né? uma frase. Se eu não tiver a capacidade de falar em pouco tempo, tem algum problema. Então, é bem descritivo. E depois disso, embaixo, tem uma régua de performance. E essa régua, ela tem um número, que cada número significa um percentual. Então, de uma forma bem resumida, o meu líder, e a gente fez um workshop, cara, de 4 dias para trabalhar isso, tamanha seriedade que é. Então, a gente chegou nas 4 competências, na descrição, acordado com todo mundo. Porque quando o meu líder está no negócio dentro do hospital, tá? O meu líder, inclusive eu estava há tempos atrás aí, eu viajo o Brasil, a gente voltou, né, agora, então eu estava no hospital num montirão de hérnia aí semana passada em Campo Grande. Então a gente teve aula médica sobre uma solução de hérnia, uma solução tecnológica, depois eu fui para o campo, assisti cirurgia e estava com o vendedor, com o gerente e nesse ecossistema que é o meu negócio. Mas isso para qualquer negócio, tá? Independente do modelo de negócio. O líder tem que entender que o liderado dele tem competências específicas, ele tem que medir isso. Como que ele vai medir isso? Presente, falando com o cara, se comunicando bem com o cara, observacional, assistindo ele, acompanhando. E que é o professor dentro da sala de aula, com o aluno vendo o aluno. E isso serve dentro dos negócios. O que a gente percebe? Primeiro, poucos acompanham, as pessoas não vão. Segundo, poucos têm uma conversa antes de eu acompanhar. Vou imaginar, eu vou sair com o liderado meu. Antes de eu sair, eu tenho que alinhar a expectativa com ele, cara. Por quê? Porque senão eu vou desestabilizar o emocional dele. Então eu tenho que sentar com ele e conversar. Matheus, beleza? Cara, hoje eu vou trabalhar com você esses 2 dias. O meu objetivo de trabalhar com você é esse. Você tem alguma dúvida? Tá claro? Eu tenho que alinhar essas expectativas para deixar você tranquilo. Por quê? Olha uma outra falácia. Um grande equívoco. Isso serve para educação, serve para gestão. Muita gente acha que num treinamento, por exemplo, ou numa sala de aula, você tem que impor medo, você tem que comandar com aquele ar mais rígido. Eu sou chefe, vou liderar, fica quieto aí. Uma autoridade embasada no medo, né? Está ferrado se você for por autoridade, porque as pessoas vão se desconectar. Quanto mais humilde. E é o que os nossos avós falavam, o que muita gente falava. Tem 2 coisas. Primeiro, eu preciso comer 1 quilo de sal com alguém para conhecer bem ela. Cuidado com o filme e com o trailer. Tem trailer que é genial. Quando você vai ver o filme, é uma bosta. É uma decepção, e tem né? trailer ruim, que tu vai ver um puta filme. Então eu não tenho que analisar uma pessoa, cara. Cuidado com o trailer. Trailer é muito delicado. Então você tem que ver mais tempo, passar para determinar padrão. O cérebro é padronizado, a gente consegue perceber o padrão das pessoas, os padrões. Eu vou analisar essa pessoa baseado numa frequência e sequência que eu vou estar com ela. Eu tenho a competência, eu tenho o descritivo, eu tenho a régua de performance, eu vou diminuir a subjetividade. E tenho que ter uma comunicação eficiente para
alinhar as expectativas e durante todo... E quando eu falo comunicação eficiente, só para ficar claro, eu estou falando na totalidade. Eu estou falando da gestão não verbal, linguagem não verbal. Eu tive aula com a Amy Cuddy, enfim, tive com ela em 2017, para mim, a melhor pesquisadora de dinâmicas de poder. Então, a gente está falando de questões não verbal, estou falando de microexpressão facial e estou falando de voz. Voz é o novo comando, daqui para frente vai aumentar muito a usabilidade de comando de voz. No Brasil isso já está crescendo. A gente vai falar com os nossos smartphones, vai falar com o nosso computador, vai falar vídeo do Matheus Milan, Flávio Maneira e Matheus Milan. Vai aparecer na tua tela. Não vai ser mais tecla. Isso vai acontecer.